pessoal, tudo bem? Vamos para nossa live. Continuando a série, né, de lives que eu estou falando sobre os sabotadores mentais do emagrecimento. Para quem não me conhece, eu me chamo Vânia Elmi, sou especialista em transformação de vida e emagrecimento e sou psicóloga de formação. E aí, assim, eu estou fazendo uma série, comecei ontem, de vídeos falando sobre os sabotadores mentais do emagrecimento. Então, para quem não assistiu a live de ontem, onde eu explico mais ou menos como funciona a nossa mente, eu usei a analogia do iceberg, que a pontinha do iceberg que a gente vê acima do nível do mar é a nossa consciência, e a parte do iceberg que fica debaixo do fundo do mar, que a gente não visualiza lá de cima, Oi Danilo, tudo bom? Ele representa a parte inconsciente da nossa mente. E que tudo aquilo, né, com a nossa consciência, tudo aquilo que a gente vê, ouve, sente e que a gente avalia, a forma como a gente interpreta o que está acontecendo na nossa vida, a gente registra lá no nosso inconsciente. E através dessas vivências, dessas relações que a gente tem, a gente vai criando hábitos de pensar, hábitos de agir, e esses hábitos viram automático. Oi, Solange. Eles passam a ser automático, a gente faz de forma sem perceber que a gente está fazendo, faz de forma automática, não pensa nele. E aí lá eu também falei da questão que os sabotadores é aquela vozinha que a gente escuta na nossa mente, que fica conversando com a gente. Em alguns desenhos animados, eles gostam de usar a representação entre o diabinho e o anjinho, que fica conversando, um fala faz isso, o outro fala não faz. Então os sabotadores são as vozezinhas que a gente escuta e que vêm impedir o nosso emagrecimento. Por quê? Porque a gente tem uma recompensa ao se manter gordo, ao não emagrecer. Lembra quando eu falei da questão da consciência, das formas que a gente interpreta situações da nossa vida? Em algum momento da nossa vida interpretou que a obesidade tinha uma função na minha vida. Pode ser uma função de uma proteção, pode ser uma função de uma fuga, ela pode ter a função de suprir uma ausência, ela pode ter uma função de manter alguém distante. Então, ela tem uma função. E perder essa obesidade, perder esse sobrepeso, na minha mente, em algum momento da minha vida que eu já nem lembro mais, era uma situação de perigo, de ser rejeitado. E é onde entra o sabotador. Porque lá no meu inconsciente, quando eu começo a emagrecer, ou entro num processo de emagrecimento, aciona o sistema de alerta da minha mente. Cuidado, você vai emagrecer. E porque eu registrei lá embaixo da minha mente, né, em algum momento da minha vida, de que emagrecer não era bom, ou que o preço para emagrecer é muito caro para que eu pague, eu começo a acionar os sistemas de defesa da minha mente. E de que forma essa defesa ela aparece? Aparece com essas vozezinhas que me leva a sabotar o meu processo de emagrecer. Né? Falei também o que é sabotar. Sabotar é você provocar deliberadamente o mau funcionamento de algo, né? Impedir que algo dê certo. O autossabotamento, autossabotagem do emagrecimento é impedir que você emagreça. A gente tem movimento de autossabotagem em várias áreas da nossa vida. Você pode se autossabotar no seu progresso profissional, você pode se autossabotar nos relacionamentos. Tem várias áreas da vida da gente que a gente pode produzir a autossabotagem. Aqui eu estou especificando, né, a autossabotagem no emagrecimento. Então, por isso que a gente fala que emagrecer não é só uma questão de vontade ou não. Existe muita coisa envolvida por trás da mudança desse hábito, dessa coisa, da mudança dessa figura de gorda para figura de magra, da mente gorda, da mente magra, que eu já, né, quem acompanha os meus vídeos já ouviu eu falar sobre isso.
né? E assim, eu falei também que são mais de 20 tipos de sabotadores mentais do emagrecimento. E hoje eu vou falar de um que eu considero um dos mais difíceis de serem trabalhado, que é o sabotador do afeto familiar. O alimento para essa pessoa, ele está relacionado diretamente com o afeto. Então, são pessoas que aprenderam a dar o afeto e receber afeto através do alimento, né? Então, assim, são famílias né? Alguns exemplos, né? Famílias que se reúnem aos finais de semana para a grande macarronada da mama, o peixe de não sei de quem, né? O churrasco não sei das quantas. Que o que está mais envolvido, o churrasco, a macarronada, o que seja, né? Ele está intimamente ligado com o afeto de todas essas pessoas. E eu não ir nesse evento familiar, ou eu recusar comer o peixe de fulano, macarronada da mama, mas não sei o que, é como se eu estivesse negando o afeto dessas pessoas. E negar afeto de alguém que você ama muito é muito complicado. Então, quando você fala que vai comer metade da macarronada da mama, existe uma vozinha lá dentro na sua mente que você não sabe, que lembra que eu falei também no primeiro vídeo, que é inconsciente. São coisas que estão na sua cabeça de forma inconsciente, você não sabe que existe. Então lá dentro, inconsciente, fica uma vozinha dizendo assim: nossa, você vai comer só metade da macarronada da mama? Nossa, ela vai ficar desapontada com você. Ah, ela não vai achar que você gosta mais dela. E se ela deixar de gostar de você também? Existe esse diálogo lá na sua mente e você nem sabe disso. E por isso fica tão difícil na hora de você comer metade da macarronada ou de repetir a macarronada como você sempre fez. Porque por trás do ato de negar a macarronada existe o ato de negar o afeto. Percebe a diferença? Não é a questão de eu não resisto a um prato de macarronada. É resistir a um afeto. E isso a gente aprende desde muito pequeno. Ah, como? A mamãe fez com tanto amor e carinho. Quem nunca ouviu? Ou então, ai, mamãe vai ficar tão triste se você não comer tudo. Nossa, a vovó fez com carinho. Ou então você vê, né, desde criança você vê aquela alegria junto os primos, junto a não sei quem, aquela alegria. Então mesa farta é mesa de alegria. Então para você ter uma mesa com pouca comida é sinônimo de tristeza, de falta de afeto. E aí a mídia, né, das empresas, né, de alimentícia, ela usa muito isso também. Ela estimula mais ainda essa questão do afeto. Você jamais vai ver um comercial de alimentos sem ter uma família feliz, amigos felizes, ou de bebidas, de qualquer tipo de alimento. Sempre você vai observar. Ou tem um jogo da sedução, ou da amizade, da alegria, do companheirismo, da harmonia familiar. Então, o que acontece lá dentro da sua mente? Ela associa o alimento àquela cena de afeto, aquela cena de amizade, aquela cena romântica. E aí quando você busca aquele alimento, é quase como se você estivesse buscando aquele afeto também. Parece maluco? Mas é porque a emoção ela não é racional, né? Isso não está acontecendo no seu lado racional da sua mente. No lado racional da sua mente, você sabe que um pote de margarina não vai te trazer a família feliz. Mas o seu inconsciente associa nos montes de comerciais de margarina que a margarina te traz essa harmonia familiar, né? E aí, assim, outra coisa, né?
Nós, seres humanos, a gente tem uma necessidade muito grande de se sentir pertencente. Pertencente a um grupo, se sentir aceito. Então, se eu me sinto não pertencente ou eu tenho medo de rejeição ao dizer não a um alimento de uma pessoa, né, afetiva para mim, e eu tenho muito medo de não me sentir pertencente, vai ser muito difícil para mim dizer não ao alimento. Então eu tenho que estar muito consciente naquele momento do que eu estou dizendo não é o macarrão, a massa, ao molho, e não a quem fez. Só que tem um detalhe, eu posso chegar a essa conclusão, ter esta clareza, mas o outro que também aprendeu a só dar o afeto através do alimento, ele pode não entender essa minha atitude e pode realmente se sentir ofendido, e isso eu vou sentir. E aí vai reforçar o que? O meu sabotador. Então, existe uma necessidade, por isso que eu considero ele um dos mais difíceis de lidar, desse sabotador, porque não basta você tomar consciência de que você tem ele, não basta você lutar contra ele, você ainda precisa meio que educar o outro a entender que você dizer não para o prato que ele te trouxe, para o doce que ele te trouxe, para o convite que ele te trouxe para uma festa, não tem nada a ver com a amizade, com o carinho, com o afeto que você sente por ele. Que dizer não a um prato de comida, eu não estou dizendo não ao seu carinho, à sua amizade. Né? E por isso que eu acho importante esse vídeo, tornar essa clareza. Porque o que acontece? Aí você vai na festa, né? Você acabou comendo, você foi lá se propôs a comer meio prato de macarronada da mama, chegou lá, você não conseguiu, você comeu um prato e você estava habituado a comer 2 para ela se sentir satisfeita, você come 2. E aí quando você chega em casa, você sai da festa, você se sente frustrado e culpado porque você não conseguiu cumprir a sua meta. Porque eu fui fraco, porque eu não resisti. E você só tem essa sensação de fraqueza, de incompetência, de não ter resistido, porque você desconhece esse mecanismo da sua mente. E aí a pior coisa que acontece no processo de mudança é quando eu aciono o sistema de culpa. Eu não presto mesmo, eu não sei resistir a um prato, eu disse que ia comer meio, eu comi 2. Eu não tenho jeito. E aí eu começo a entrar no modo chibatada, porque eu não presto, é porque eu não mereço, é porque... Aí eu vou me sentindo mais mal, aí eu fico mais desanimada, provavelmente vai até aumentar minha ansiedade, vai me ativar meu mecanismo de compulsão. Aí eu vou atacar um pote de sorvete, vou atacar uma caixa de bombom. E vou lá comer mais ainda. Quando a gente traz essa clareza, esse conhecimento, e esse é o objetivo desse meu vídeo, trazer esse conhecimento, você pelo menos não vai entrar no modo chibatada, sistema de culpa, e vai conseguir entender melhor o que aconteceu, para da próxima vez você ir um pouco mais motivado, com um pouco mais de clareza. Como eu disse, existe mais de 20 tipos de sabotadores, esse é um dos sabotadores, tá? Que eu estou falando hoje. Amanhã eu vou falar de outro sabotador, tá? Vânia, mas será que eu tenho algum sabotador? Sim, você tem algum sabotador. Todos nós temos. A questão é qual deles você tem, né? Então, a gente, dentro desse processo de emagrecimento, através do coach de emagrecimento... Oi, Renata. A gente busca, dentro várias questões que a gente trabalha, organização, né, estruturação, a questão mental, a questão das crenças. A gente também trabalha muito essa questão de identificar quais são os pensamentos sabotadores e trabalhar para eliminar eles. Né? Então, dentro desse processo que a gente faz, a gente tenta descobrir quais são e mudar este padrão, trazer um novo padrão.
né? E aí sim, quando eu identifico quais são os meus sabotadores, identifico como foi que eles aconteceram, quais são os gatilhos que disparam esse mecanismo de defesa da minha mente, o que eu preciso fazer para não me continuar submetendo a esses mecanismos de defesa, aí sim eu consigo levar adiante um processo de emagrecimento com sucesso e me manter magra com sucesso. Certo? Então, é onde eu digo que o processo de emagrecimento ele é um tripé. Não é só uma questão de mudança de hábitos alimentares. Não é só uma questão de introduzir exercícios físicos para a queima calórica. É uma necessidade de uma mudança interna na mente e envolve mudança de crenças, mudança de padrões mentais, mudança de hábitos. E muitas vezes tem questões muito arraigadas lá numa infância, nos padrões da forma como eu interpretei lá na minha infância. Que um prato de comida é o mesmo que um abraço. Que um pote de sorvete é o mesmo que um beijo. Que um pedaço de bolo é um colo. Então, quando eu tô triste lá em casa e tô sentindo uma necessidade de um colo, eu vou atacar um pedaço, eu vou atacar um bolo inteiro se essa necessidade de colo for muito grande. E aí eu vou comendo numa compulsão e depois eu olho assim, mas por que raios que eu comi esse bolo inteiro? Porque o que você queria naquele momento era um colo. E em algum momento da sua vida, o bolo representava um colo. Percebem a diferença? É por isso que o método que eu uso chama-se coach de emagrecimento consciente. É trazer a sua consciência, usando de novo a analogia do iceberg, aquilo que está lá na parte inconsciente da sua mente, trazer a sua consciência. Você entender como a sua mente funciona, entender a sua relação com o alimento, a sua relação com o seu corpo, a sua relação com o afeto familiar, com muitas outras coisas mais. E aí sim fazer essa mudança de dentro para fora. E aí você consegue dar prosseguimento no seu processo de emagrecer. Se fez sentido para você esse vídeo de hoje, deixa nos comentários, marque os amigos. Eu vou deixar salvo na minha fanpage, Vânia Elmi Coach. Lá fica salvo, aqui ele fica só 24 horas. E salvo também num grupo no Facebook que chama-se Pergunte que a Coach Responde. Lá eu deixo salvo todos os vídeos que eu faço aqui no Instagram, os vídeos que eu faço no Facebook, no YouTube, eu deixo tudo salvo lá. Então fica fácil você identificar todos os vídeos que eu fiz, tá? Então quem não assistiu o vídeo de ontem, onde eu explico como funciona melhor esse processo do sabotador mental, tá lá. E aí hoje eu falei do afeto familiar, amanhã eu vou escolher um outro desses 23 sabotadores mentais para falar, tá bom? Vou ficando por aqui e lembre-se, seja senhor de sua mente e jamais desista. Tchau!